Irmãs e irmãs, a paz do Senhor. Que bom estar com vocês nesse encontro. É meu primeiro encontro Renas, apesar de já ter ouvido bastante sobre Renas e ter acompanhado um pouco pelos textos e as notícias que vão chegando sobre essa rede. Muito legal essa disposição de vocês de estarem juntos, encarando o desafio dessa missão que o Senhor nos deu. Então, me foi dedicado o tema, junto à questão da juventude, e o item ver. Seguir a Jesus, ver, sentir e agir. Muitas vezes, essa dinâmica de seguir a Jesus e ver, não necessariamente seguindo a Jesus, nós vemos as coisas que devemos ver. Mesmo no capítulo 8 de Marcos, que nós vamos ler agora, nós temos uma experiência dos discípulos que, seguindo a Jesus, não viam aquilo que deviam ver. E a pergunta, então, para a gente é: quem educa os nossos olhos? O que educa os nossos olhos? Que mundo os nossos olhos veem? Quais são os critérios que nos permitem ver? Porque, dependendo daquilo que nós vemos ou deixamos de ver, vamos nos equivocar no que sentimos e vamos nos equivocar da forma como agimos. Eu, por exemplo, necessito desse recurso para ver vocês. Sem esse óculos, fica difícil ver. E como a minha mãe dizia, que os olhos não veem, o coração não sente, não é verdade? Estela 3,16, está lá, na Bíblia da minha casa, da minha mãe. Lá em casa, o óculos para a gente é cesta básica. Os filhos são míopes, bem míopes. Então, lá em casa, quando nasce, eu não pergunto se é homem ou mulher. Eu pergunto quantos graus tem. Porque quando a gente sai no shopping, a família toda passa em frente a uma ótica, a dona da ótica dá um sorriso enorme. Porque a gente compra óculos por quilo. Dá uns 4 quilos aí, né? Porque o negócio é sério, né? O fato é que, dependendo do que nós vemos, ou deixamos de ver, a nossa ação na realidade pode estar comprometida. Vamos ler, então, Marcos capítulo 8, uns versículos antes do texto proposto como lema para o nosso encontro, os versículos entre 14 e 21, e pensar em quem educa os nossos olhos, o que educa os nossos olhos, e como isso interfere na forma como nós atuamos. Para promover vida plena, é necessário ver de forma plena. Comecei pela conclusão, porque quem dormir já entendeu e pode depois dormir em paz, né? Não quero atrapalhar o sono de ninguém, não é verdade? Então, começo pela conclusão, e vocês já podem dormir, orar. Versículo 14 diz assim, de Marcos 8: Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, e não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pães vocês escolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: vocês ainda não entendem. Os discípulos, seguindo a Jesus, não viam o que deviam ver. Ainda não entendiam. Muitas vezes, quando nós, seguindo a Jesus, não vemos da forma como devemos ver, nós nos tornamos mera caricatura do que deveríamos ser. Tem um cineasta russo, católico, morou na França um tempo, depois, quando faleceu, Tarkovsky, que ele diz o seguinte num dos seus filmes: nem mesmo a igreja é capaz de satisfazer a sede de absoluto que caracteriza o homem, pois, infelizmente, ela só existe como uma espécie de apêndice, copiando ou até mesmo caricaturando as instituições sociais que organizam a nossa vida. A igreja não parece nem um pouco capaz de restabelecer o equilíbrio através do apelo a um despertar espiritual.
nos tornamos caricatura das instituições sociais que organizam a nossa vida. Crítica dura. Nesse capítulo 8 que nós lemos agora, é um capítulo do Evangelho de Marcos dedicado ao tema da visão. Começa com a multiplicação dos pães, a segunda multiplicação dos pães, onde sugere aos discípulos um conceito diferente de realidade, um conceito mais amplo de realidade. Aquilo que é pouco nas mãos dos discípulos, nas mãos do Senhor, é mais que suficiente, sobra. Em seguida, os mestres pedem ao Senhor um sinal do céu, um milagre do céu, eles pedem. Diante do maior milagre na frente deles, que é o Deus encarnado em Cristo, eles pedem, então, um sinal do céu. E aí começa, então, ver essa situação dos discípulos, que a incredulidade produz a cegueira. Os discípulos estavam sofrendo do mesmo mal. Tendo visto os milagres dos pães, 2 vezes, ainda não compreendiam. Então, Jesus vai dizer para eles, versículo 15, estejam atentos e alertas, tenham cuidado com os critérios, com que critérios vocês olham e entendem a realidade. Estejam atentos. Vocês, por não estarem atentos, estão sofrendo as consequências desse fermento, o fermento dos fariseus, muito associado à tradição, ou dos herodianos, conhecidos pela sua malícia, pela sua astúcia. Ainda tinha um outro grupo por lá, os saduceus, pela sua leitura seletiva da Bíblia. O fato é que eles estavam vivendo um absurdo lógico. Os discípulos estavam preocupados com o pão diante do Senhor, que havia multiplicado o pão 2 vezes na frente deles. E por causa do fermento que afetou a maneira como eles deviam ver, ouviam as coisas, o resultado é que os seus sentidos de percepção da realidade não funcionavam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Que tipo de missão, que tipo de ação missional nasce de olhos que não veem, ouvidos que não ouvem, coração que não sente? Isso também produz uma missiologia. Isso também produz uma forma de atuar e agir na história. Mas o transfundo é uma visão inadequada da realidade. Seguir a Jesus nem sempre é garantia de que estamos vendo as coisas. Um exemplo disso, por exemplo, é a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo diz assim, a vocês não faltam nenhum dom, capítulo 1, os primeiros versículos. Vocês têm todos os dons necessários. Chega no capítulo 14 e diz, mas parem de pensar como crianças e comecem a pensar como adultos. Porque uma igreja mesmo repleta de dons pode seguir pensando como crianças e agindo como crianças. Então ele diz, irmãos, parem de pensar como crianças. Quanto ao mal, sejam crianças, mas na maneira de pensar, sejam adultos. Uma das incoerências e ilusões que a igreja evangélica brasileira tem é porque, uma vez que nós presenciamos, e de fato presenciamos, a maneira como o Espírito de Deus atua em nosso meio, e nos alegramos com isso, nós damos por sentado que a ação do Espírito em nosso meio é a garantia da nossa maturidade como igreja, que nós conseguimos dar respostas adequadas à realidade, porque somos uma igreja madura. Por sermos uma igreja madura, o Espírito atua em nosso meio como atua, mas não é assim. O Espírito atua em nosso meio por sua graça, mas isso não é atestado da nossa maturidade para responder aos problemas que nos cercam, para enxergar das formas que devíamos enxergar as coisas. Nós podemos seguir a Jesus como os discípulos e não ver o que devíamos ver. Por quê? Porque os nossos corações não sentem, porque os nossos olhos não veem, porque os nossos ouvidos não ouvem. Então nasce uma missão, uma ação missional, uma experiência de obediência como resultado de ouvidos que não ouvem, coração que não sente e olhos que não veem. E é o que nós temos na prática, são absurdos lógicos. Um dos grandes desafios no trabalho com a juventude é, de fato, saber quem é que faz a sua cabeça, quais são os critérios que fazem a sua cabeça, quem educa os seus olhos, para onde que os seus olhos estão focados, em que direção. Podemos correr o risco de termos uma igreja com todos os dons e ainda assim pensando como criança, portanto, agindo quando criança, quando a realidade ao nosso redor exige respostas de adulto. O cristianismo não pode ser um suicídio intelectual, não é verdade? A fé não é contrária
a razão. A fé é contrária à visão, mas não à razão. O justo vive por fé e não por vistas, não é isso? Então, o desafio para a gente, e mesmo para a juventude, é deixar de pensar como criança e pensar como adulto. Porque os problemas que estão relacionados implicam em vida e morte. A cultura da morte, todos os dias, colhe milhares de jovens nesse país. E muitas ações missionais de nossa parte não passam de entretenimento, porque não lida com os problemas reais que colhem as vidas desses adolescentes e desses jovens. É importante desenvolver uma mente cristã, uma mente que olha da forma adequada, uma mente que glorifica a Deus por entender a sua revelação na palavra, por entender a sua revelação na natureza. É importante uma mente cristã que permita enriquecer a nossa vida cristã, porque a nossa adoração é uma resposta à revelação de Deus. Salmo 9:10 diz: aqueles que te conhecem, confiam em ti. Discernir essa vontade de Deus. Eu gosto muito do Salmo 32, 8, 9, que diz: eu vou instruir, vou guiar você, mas não como o cavalo ou o burro que não tem entendimento, não é? A vontade de Deus não passa por aqui, né? Passa por aqui, não é? Deus não nos guiará de forma irracional, portanto, é necessário olhar para a realidade da forma adequada. Então, a mente cristã não é essa mente religiosa que pensa em aspectos religiosos 24 horas por dia. Não é uma mente que só fica preocupada com as coisas da igreja, mas é uma mente que consegue olhar para a realidade com a perspectiva que a fé nos dá. Olhar de forma correta essa realidade. Olhar de tal forma que o nosso coração responda a essa realidade, que nossos ouvidos ouçam essa realidade. Então, a mente cristã é uma mente teológica, porque ela tem um foco em Deus, na palavra encarnada de Deus. É uma mente histórica, porque ela está formada pelo passado, vivendo de forma responsável no presente, refletindo sobre o futuro. É uma mente humanitária, profundamente comprometida com as condições dos seres humanos. É uma mente ética, porque ela é sensível aos padrões morais de Deus. É uma mente confiável, porque ela se compromete em obediência à revelação de Deus como verdade. É uma mente estética, porque aprecia o bom, o belo, o verdadeiro. É uma mente ecológica, porque está preocupada em cuidar da criação de Deus. No caso dos discípulos, o fermento dos fariseus, dos herodianos, deturpavam a forma deles de perceber a realidade. E a pergunta para a gente é: quais são os fermentos que hoje deturpam a nossa forma de ver a realidade? E é interessante que tanto os herodianos como os fariseus eram grupos de poder, não é? Grupos de influência. Então, quem é que faz a nossa cabeça hoje? Quem é que educa os nossos olhos? Para os discípulos, então, os saduceus, os fariseus, os herodianos. Um dos grandes fermentos que me parecem hoje educar os nossos olhos é essa mentalidade de consumo. A lógica do consumo define quem é, quem não é, quem está, quem não está. Eu me lembro na minha infância, na minha juventude no Rio de Janeiro, onde nós tínhamos as nossas marcas que marcavam se nós éramos in ou out. Então, no século passado, né, as marcas eram camisa Hang Ten, por exemplo, calça Levi's, o tênis All-Star original, mostarda. É ou não é? Grande. E quando o tênis vinha grande, a gente enchia algodão na ponta do tênis para poder ficar bonitinho, né? Porque vinha aquele papel do sapato, tênis de pateta, ficava enorme, porque era importado o negócio, não é verdade? E aí, na minha cidade, devido à exclusão social que as marcas causavam, algumas lojas vendiam só a etiqueta. Então, você comprava a roupa no paralelo, ia na loja, comprava a etiqueta, e a moda naquela época passou a ser usar a etiqueta pelo lado de fora da roupa. Então, se costurava a etiqueta do lado de fora. E dependendo da etiqueta que você tinha, você estava in ou estava out. Né? E é impressionante, então, como a mentalidade de consumo, até o nosso dia, organiza o nosso modelo de sociedade, organiza o nosso estilo de vida, organiza a produção. E, pasmem, organizam até a nossa forma de fazer teologia.
Então, René Padilha nos adverte, num livro que está ali bem na mesa, sobre teologia da missão integral, que por trás desse materialismo presente na nossa sociedade, há uma realidade classificada no Novo Testamento como poderes de destruição. Ele diz assim: o mundo é um sistema no qual o mal está organizado contra Deus. O que lhe dá esse caráter é sua conexão com Satanás e suas hostes. Satanás é o Deus desse mundo. São suas hostes que governam esse mundo. Então, esses poderes demoníacos escravizam o homem, o ser humano, no mundo por meio de estruturas e sistemas que ele absolutiza. E a vigência desses conceitos paulinos nos mostra, para compreender o caráter idolátrico que esse condicionamento da sociedade do consumo tem sobre cada um de nós. E a sociedade de consumo, então, define e educa os nossos olhos. E para onde os nossos olhos olham? E o que eles veem e deixam de ver. O que vale e o que não vale a pena. E esse fermento vai entrando na cabeça, formando critérios e estruturando formas de atuar, de agir, formas de entender a missão, com ótica do consumo. Aí o nosso coração não sente, nossos olhos não veem, nossos ouvidos não ouvem, e nossa ação missional não corresponde àquilo que Deus espera. Não promove vida. É mais uma caricatura da cultura da morte. Promove exclusão, morte, mas não vida. Então, nós precisamos voltar a esse fundamento da palavra, essa confiança de que a Bíblia se aplica a todas as áreas da nossa vida, que não há uma dimensão da nossa vida que a palavra de Deus não tenha o lugar de palavra primeira. Na arte, na cultura, na ciência, na política, a nossa atitude frente ao trabalho, frente ao consumo, não é? A nossa cosmovisão bíblica, a nossa perspectiva da vida, o nosso conceito de batalha espiritual. Não é? Wesley diz assim: eu não creio numa vida cristã que não comece com a conversão e não creio numa conversão que não termina com compromisso social. Isso é Wesley, John Wesley que dizia. A vida cristã começa com uma conversão. Se não começa assim, não creio nessa vida. Mas se essa conversão não produzir um compromisso social, tampouco creio nessa conversão. Wesley. Quem educa os nossos olhos? Quem educa a nossa vida? Finney vai dizer que a tarefa de todo cristão é simplesmente mudar o mundo. Finney. Onde a ética cristã vai para além dessa ética individual. Nós já aprendemos que não podemos ser profetas, ou devemos ser profetas no sistema. A pergunta é, já aprendemos que devemos ser profetas ao sistema? Nós, como evangélicos, e na nossa educação dos nossos jovens, nós ajudamos a que eles tenham vidas boas, decentes, agradáveis a Deus. Mas nós nos limitamos à ética do indivíduo, mas nunca nos perguntamos sobre a ética do sistema. Que sistema é esse que produz esse modelo de vida? Já é a hora de a gente avançar da ética do indivíduo para a ética do sistema. Já é a hora de a gente fazer perguntas mais abrangentes. O fermento dos fariseus faziam a cabeça dos discípulos, de maneira que mesmo seguindo a Jesus e vendo as coisas que Jesus fazia, os seus olhos não viam, seus corações não sentiam, seus ouvidos não ouviam. E eles ficavam fazendo perguntas absurdas na frente do mestre. É porque só temos um pão? Nós necessitamos de um outro paradigma, do paradigma da cruz, que está sempre diante de nós, apesar de ser uma experiência passada. Porque a cruz exige uma inversão do paradigma, né? A cruz nos alerta para o custo, ela exige a conversão do poder, dominação em poder-serviço, ela reenfoca o que somos, ela reenfoca a maneira como nós olhamos e vemos a realidade. Ela redefine o que entendemos por liderança,
ela nos coloca dentro do marco do escândalo e da loucura que é o Evangelho. Nós seguimos a um Deus que voluntariamente caminhou em direção à cruz. E a pergunta é se nós estamos dispostos a caminhar na mesma direção. Quem educa os nossos olhos? O que é que nossos olhos veem? Será que mesmo seguindo a Jesus, nós estamos como os discípulos cujo coração já não sente, cujos os olhos já não veem, cujos ouvidos já não ouvem? Me parece que na experiência em que eu pude ter nos anos caminhando com jovens e adolescentes, oferecer a cada um deles a oportunidade de rever a sua cosmovisão, a maneira como via a vida, olhar para o Evangelho com uma nova ótica. Para muitos deles era quase que uma segunda conversão. Para mim foi uma descoberta enorme descobrir, por exemplo, os profetas na Bíblia. E uma série de coisas que eu aprendi com os profetas na Bíblia, quando ainda era jovem, com 15, 16 anos, quando um obreiro da ABU vinha na escola me discipular, tornou possível eu dialogar com a minha fé e a realidade do país que eu vivia naquele momento. Porque até então, como jovem, eu era o famoso crente domingueiro. Lembra dessa música, os mais velhos? Crente domingueiro nunca queira ser. No domingo ele é santarrão. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ele não é crente, não. Nós vivíamos um divórcio. A fé era uma coisa muito boa para domingo, para o templo. Não para segunda, não para terça, não para quarta, não para quinta, muito menos para sexta e sábado. A Bíblia era algo que, no máximo, era útil para o meu culto pessoal, devocional, e no culto comunitário, mas não era útil para a segunda-feira. Não dava para ler a Bíblia e o jornal juntos. Era uma vez Abraão, era mais ou menos assim. Era uma vez Jacó. E como jovem nós vivíamos divorciados da realidade, porque os nossos olhos não viam. Nosso coração não sentia. E se você perguntasse para cada um de nós o que é que nós esperávamos da nossa vida, você veria o quanto a mentalidade do consumo, a lógica do consumo, definia a nossa agenda. Escolha profissional, curso que fazer, estilo de vida, a maneira como gastar o nosso tempo. Quem definia essa lógica era a lógica do mercado, a lógica do consumo. Quem definia para a gente o que era bom na vida real era essa lógica. Então, não nos iludamos. Seguir a Jesus simplesmente pode não nos livrar de termos olhos que não veem como devem ver. Nesse seguir a Jesus é necessário confronto. Certa vez, com um amigo, num congresso, onde esse amigo era o expositor, falando em um outro país, ele estava muito constrangido de pegar pesado nas suas conclusões e aplicações. E aí um jovem se aproximou da mesa e disse assim: você é o preletor do nosso congresso, não é isso? Eu disse: sou. Ele disse: não tenha medo. Ele disse: não tenha medo de quê? Não tenha medo de levar as últimas consequências às conclusões que você quer fazer. Faça! A gente precisa ser confrontado. Não tenham medo de confrontar o seu jovem e o seu adolescente. Não tenham medo de confrontar e ver se o seguir a Jesus dele significa que os seus olhos estão vendo o que devem ver, que o seu coração sente como deve sentir, que os seus ouvidos ouvem como devem ouvir. Confrontem. Mas confrontar pode correr o risco de perder o jovem. Confronte. Confronte.
Uma das coisas que eu aprendi na prática pastoral é confrontar as pessoas. Na minha igreja, por exemplo, ninguém gosta de me convidar para fazer visita a enfermos no hospital. E a razão é simples. Quando eu chego lá, a primeira pergunta que eu faço é assim: você está pronto para encontrar com Jesus hoje? Pastor, o senhor não veio aqui orar para eu ficar curado? Claro, eu vim orar por você, mas eu preciso perguntar se você está pronto para encontrar com o Senhor, que você pode não sair daqui. Que isso, pastor? Só uma amidalite. Falei, já vi gente morrer por cada coisa. Né? Fica bom da amidalite, aí o médico passa, dá alta. Então vou tomar um banho antes de sair. Aí escorrega no banheiro, cai, quebra a cabeça, pronto, morreu. Ah, não é? Não é verdade? Queima, né? Então já sabe, a primeira pergunta que você me fizer, que você vai fazer, que eu vou fazer para você, se você me convidar para te visitar no hospital, é essa: está pronto? Porque se não tiver, é minha responsabilidade ajudá-lo a se preparar para esse encontro. Mas essa pergunta é a pergunta que eu faço toda manhã, gente. Senhor, acordei. Pode ser hoje o dia que o Senhor ou vem ou eu vou. Né? Porque Ele está vindo, mas a gente também está indo, não é? Então esse encontro vai acontecer. Então, Senhor, me ajuda a viver esse dia de tal forma que, caso durante esse dia eu venha me encontrar com o Senhor, eu esteja pronto para esse encontro. Não vai ser sem confrontação que a nossa juventude vai verificar se os seus olhos veem o que devem ver. Não será sem confrontação que os nossos jovens verificarão se os seus corações sentem o que devem sentir e que seus ouvidos ouvem o que de fato devem ouvir. Foi assim que Jesus fez com os discípulos. Confrontou e identificou de onde vinha o problema. É o fermento dos fariseus e dos herodianos que está formando os seus critérios. Quais são os fermentos que hoje afetam a maneira como os nossos jovens e adolescentes percebem a realidade? Se nós queremos envolvê-los na missão do Senhor, no serviço ao Senhor, na obediência ao Senhor, será inevitável descobrir o que é que eles estão vendo e quem está formando a maneira como eles veem, quem lhes estão dando a gramática para ler a realidade. Que o Senhor nos ajude a ver o que temos que ver, a ouvir o que temos que ouvir, a sentir da forma que temos que sentir, para responder da forma como Ele espera que a gente responda. Que o Senhor nos abençoe.